A gente, como professor, tem o poder de olhar para uma criança e para um adolescente como talvez nenhum outro ser humano pôde olhar. Eu diria mais, acho que o modelo atual de educação não está mais vingando, não está mais dando certo. A gente tem um aluno super antenado com o mundo moderno, o mundo virtual, e ele chega numa escola do século passado. Ainda bem que no Brasil não tem isso, não ia dar certo. Todo mundo tem um professor ou uma professora que mudou o rumo da vida ou o jeito de olhar as coisas. E hoje o Globo News Especial vai contar a história de dois professores que fizeram a diferença no ensino público no Brasil, o Geise e a Gina. A nossa viagem começa em Itambé, a 76 quilômetros do Recife. Nós temos uma cidade pequena do interior, onde tudo é muito difícil, então para estudar a gente tem que ir para a capital, a gente não tem nenhuma universidade ou faculdade próxima. Em 2005 eu já estava formado, prestei meu primeiro concurso para professor em 2006 aqui para o município de Pedras de Fogo, onde eu moro hoje. Então já estou aí na carreira há uns 12 anos. Quando eu penso logo em escola, eu lembro da minha primeira professora do antigo preliminar, que era Maria Dóia, e eu lembro do carinho que ela tinha conosco. E aí, quando eu fui crescendo, eu pensei muito nisso. Um dia, se eu for professor, eu quero tratar meu aluno como eu fui tratado por essa professora. Tratar o aluno com respeito. Eu acho que isso fez eu ser o professor que eu sou hoje. Então, agora estamos chegando na minha escola. Acho que o professor tem muito disso, né? Toma a escola como se fosse sua casa. Então, aqui é a escola de referência ensino médio, onde eu já trabalho, a gente desenvolve os projetos. Então, essa hora está acontecendo as aulas, os alunos estão aqui, vamos conhecer um pouco da escola. Ela já tem mais de 50 anos, mas é uma escola que hoje se transformou em referência e os pais acreditam muito no trabalho que é realizado. Temos hoje em torno de uns 500 alunos na escola. Essa é a média, 5 primeiros anos. Aqui fica a minha sala, o nome. Então, cada sala tem a nossa indicação, né, dos professores. E é isso, então vamos conhecer um pouquinho do trabalho que é feito aqui na escola. Ele trabalha na Escola de Referência Ensino Médio Frei Orlando, uma das 6.862 escolas públicas de Pernambuco. Se o Brasil, acho que levasse mais a sério isso que a gente chama de educação, já éramos do primeiro mundo para lá, com certeza. E é isso que eu tento todo dia fazer, uma educação de qualidade, com poucos recursos. Para mim isso não faz diferença, porque está sobrando vontade de fazer. Tem uma cor mais cor de pele, a tendência é preto e branco. Então a gente segue o que a Europa diz, mas não é assim no mundo todo. A gente tem tantos alunos com problemas, enfim, são uma infinidade de dificuldades que tem. E a gente sabe que isso reflete na escola. E aí quando às vezes eu sei que bate o desânimo, o cansaço, dia a dia, eu lembro do carinho com que aquela professora me tratou. E eu pensei, esse meu aluno merece esse mesmo carinho. Hoje eu sou aluno do curso de Educação Física, pretendo lecionar, quem sabe um dia voltar para essa escola como professor e ajudar muita gente que, assim como eu, vê, enxerga, como o professor falou, ele tinha uma professora que incentivou ele incentivou outros. Quem sabe eu não vou incentivar outros. Ou seja, essa obra quem fez? A tribo da Namíbia. Eu lembro que quando eu passei para o vestibular, eu fiz o vestibular e eu disse, pai, o resultado vai sair amanhã. Então ele ficou um tempão esperando aqui abrir o jornaleiro. Eu não estava muito certo que tinha passado, até porque, como eu disse, não tinha cursinho, não estudei para fazer cursinho. E eu disse, pai, talvez não dê, mas você vai conseguir. Então o olho dele brilhava em saber que eu poderia ser um universitário, até porque eu fui o primeiro da família a ter um curso superior. E aí quando ele viu meu nome na lista, ele pediu para meu irmão ler, e quando vi que meu nome estava lá, Geise Antônio, para Educação Artística, ele ficou super feliz. Teu pai já te viu dando aula? Não, meu pai nunca viu dando aula. Ele trabalha na oficina, né? Apesar de ser bem próximo da escola que eu trabalho, mas ele nunca me viu. Esse é o troféu do 8º Prêmio Professores do Brasil. O que Geise ainda não disse é que ganhou 2 prêmios com projetos que ele fez com alunos. Foi escolhido pelo MEC
Em 2014, foi considerado o melhor professor do ensino médio no Brasil. Imagina que legal 20 alunos servirem de modelo fotográfico para falar da diversidade de etnias que temos no Brasil, de inclusão e autoestima? Ideia de gênio. Em Papua Nova Guiné, os homens pintam o corpo de barro. Em 2014, eu criei um projeto chamado Eu Sou uma Obra de Arte, mas o foco era etnias do mundo. Então, qual era a ideia do projeto? Eu percebi que na hora que eles iam marcar o questionário sociocultural do Enem, eles tinham dúvidas do que escolher, pardo, negro, branco. E aquilo me incomodou porque eu percebi que a maioria não queria marcar como negro. Tinha uma fotografia que a gente ia tirar que precisava de muitos colares. E aí tínhamos um aluno que utilizava esses colares de umbanda, só que ele tinha vergonha e preconceito, na verdade sofria bullying por conta de ser um bandista. E o projeto deu a oportunidade dele vir e utilizar mesmo, porque isso faz parte, eu digo sempre, o aluno tem que ser respeitado na totalidade. Então, independente de crença, sexualidade, ideologias, enfim. Então, os alunos começaram a se mostrar como eram. Por que vocês acham que eu coloquei uma índia para representar o Brasil? Foi incrível. Eu já tinha contado da minha história, da minha descendência indígena, professor, e quando ele falou do projeto, ele me convidou para participar. Ele disse, Júlia, você vai representar o indígena brasileiro. E para mim foi uma honra, porque minha avó materna é do Maranhão, ela vivia em aldeia, e eu me senti orgulhosa por participar do trabalho. E ali, quando a gente começou os processos de tirar foto, eu não imaginaria que o trabalho, o projeto dele ia repercutir tanto. A gente tem uma turma, às vezes, de 40 alunos, 45 alunos, e quantas realidades diferentes que eu não percebi até ir na casa deles. Eu acho que se todo professor pudesse fazer esse exercício, de ir na casa de 1, 2 alunos conhecer a realidade, nossa, é transformador. Sabe, você vê o aluno, eu não vi mais aluno, eu vi gente, como eu falei, sabe, eu vi pessoas que têm necessidades, que precisavam muito mais de mim. Então, assim, às vezes o sistema me oprime, sei que ganho pouco, mas quando eu pensava na realidade que eu vi que aqueles alunos só tinham aquela saída, foi quando eu vi que eu deveria ser 1000, não deveria ser um professor 10, deveria ser muito bom, porque eles dependiam de mim. E aí, vamos encurtar essa história? O segundo projeto premiado também foi na linha de transformar os alunos em protagonistas da história. Novas tecnologias para dentro da sala de aula. A ideia do professor que trouxe toda essa inovação, trouxe todo esse destaque, foi exatamente quebrar esse sistema, foi exatamente tentar criar uma exceção que, quem sabe, um dia se torne uma massa crítica e se espalhe pelo nosso país. Mas foi exatamente nisso. Incentivar o meu sonho foi exatamente conciliar uma matéria que a gente nem dava muita importância no início, com algo interessante, algo que vem trazendo um gosto maior pelo estudo e pelos nossos esforços. Daí tive a ideia de sugerir que eles trouxessem para a sala seus filmes, séries, jogos que mais gostavam, para que transformássemos em curtas-metragens, o que deu muito certo. Desse resultado saiu Harry Potter Recomeço, Minecraft. O MEC está utilizando como material de apoio para que todo professor do Brasil possa replicar em sua sala. E acho que o que a gente mais colhe de fruto é na cidade. A escola está sendo muito creditada pelos pais, que querem que seus filhos estudem numa escola que tenha um modelo diversificado de educação. E o que me encanta é que é uma escola pública. Não é difícil fazer justiça. Vou ser o vilão da história, eu sei. Mas quem decidiu o que é ser bom ou ruim? Meu sonho, desde pequeno, era poder criar histórias, era poder ser escritor. Eu tenho outros, mas esse é o meu principal sonho, minha principal paixão, na verdade. Então, a arte ela pode ser de vários gêneros. A gente tem da fotografia, a dança, teatro, escultura. O que mais vocês podem citar como arte? Música, muito bem. A dança. A arte melhora o olhar, estética. O aluno fica mais sensível. Acho que isso é muito importante. Ele observar tudo que ele faz de uma maneira diferente. Eu acho que a arte ela tem esse papel, como você bem falou, transpassar por todas as disciplinas. Então você dialoga com filosofia, com química, com matemática, e o aluno vê que a arte está no dia a dia dele. Uma coisa que eu tento fazer muito isso nas minhas aulas, é mostrar para ele o quanto a arte está presente no dia a dia. E agora, olha quem também vai entrar no programa. A gente já falou dele.
O meu nome completo mesmo, meu nome inteiro é Princípio José Antônio Ferreira, mas depois, por causa de bicicleta, aí passei a ser conhecido por Toninho da Bicicleta. Toninho da Bicicleta, acho que é uma figura muito conhecida aí também, todo mundo conhece ele. Primeiro porque ele é uma pessoa super carismática, ele ajuda mesmo que você não tem muitas condições de pagar, ele não faz questão, né? Assim, é um homem incrível que educou que ele fez muito por mim, pro meu irmão, ainda faz até hoje. Eu tenho muito orgulho dele. Eu levava ele para ir para o colégio, para ir para João Pessoa, no carro da prefeitura. Aí ele falava para mim, mas pai, eu não vou não, porque tem um filho de seu fulano, que é filho do médico daqui de Itambé, um dentista. Muitas vezes ele assim, ó, na hora do intervalo, os meninos vão fazer um lanche e eu fico só olhando, não tem nada. Eu digo, mas não tem nada a ver com isso não, você vai insistir. Aí outro dia ele chegou lá todo triste que ia desistir, eu digo, desistir não. Olha, a foto do livro e a foto da nossa aluna. Isso aí é que me dá mais orgulho, né? Saber que um filho de uma pessoa humilde, consertador de bicicleta, naquele tempo não era mecânico, era consertador de bicicleta, né? Aí hoje em dia tem um filho que ganhou o prêmio, o melhor professor do Brasil. O Brasil não é tão pequenininho não, então é muita coisa. E o que eu achei interessante do livro, pessoal, é a felicidade. Eles são exatamente uma das nossas maiores inspirações, porque muitas vezes a sala de aula é um refúgio para alunos, para pessoas, para crianças ou adolescentes que passam por dificuldades em casa. Então, é exatamente neles que a gente acaba tentando se ver, acaba tentando encontrar um motivo para seguir. A gente tem que aprender, pessoal, a ser autônomo, ou seja, dono do que eu acredito. Acho que eu quero trazer exatamente isso para os meus alunos no futuro. Eu quero trazer um olhar diferenciado para a história, eu quero trazer um gosto maior, eu quero trazer o tempero que falta na matéria, que falta no ensino público principalmente. E eu quero que isso vire não só uma novidade, mas uma rotina, mas algo que realmente seja permanente na vida da nossa educação. A Ceilândia é a minha casa, é um lugar muito especial para mim, foi o lugar que acolheu meu pai e minha mãe quando eles migraram de Minas, Manhuaçu e de Sobral, no Ceará. Então, eu costumo dizer que Ceilândia é a porta de entrada para quem vem em Brasília em busca de oportunidades. Hoje representa um quarto da população do Distrito Federal, são mais de 650 mil habitantes. Então é uma cidade gigante, é a maior regional de ensino, é aqui que a gente tem a maior quantidade de escolas do Distrito Federal. É sempre emocionante vir aqui, é muito forte assim, lembrar da escola. Oi, gente. Oi. Boa tarde. Boa tarde. A professora Gina é famosa porque um dos projetos que criou em Ceilândia, no Distrito Federal, foi um dos mais premiados do Brasil. Ela contou para a repórter Thaís Itaque que a proposta é incentivar a valorização da figura feminina através de exemplos inspiradores. Aliás, Gina teve um exemplo que marcou a vida dela para sempre. Eu já tinha vindo para a escola uma vez, quando eu vim dar a palestra esse ano, mas eu ainda não tinha entrado nessa sala. E mudou muito, né? A carteira da professora Creuza ficava aqui, ó. Hoje está já no outro lado. Tudo começou aqui nessa sala de aula. Quando eu senti que eu era dona da escrita, sabe? Quando eu senti que eu dava conta de escrever. E quando a professora Creuza me fez associar escrita com afeto, com reconhecimento, com ser acolhida, com pertencimento, a escrita virou o meu lugar, assim. Aqui eu sou aceita, né? Mas foi muito precioso porque aquele espaço de escrita era o espaço que eu tinha para falar das minhas dores. Eu acho que eu não enlouqueci com os episódios de racismo reiterados que eu sofria, porque a escrita me salvou.
Tudo bem, Assis? A professora que inspirou Gina é esta senhorinha, sorridente e de olhos pequenininhos. É a famosa Creuza, uma mulher inspiradora demais. O ano em que eu fui aluna dela, que ela me convidou para uma apresentação que anunciava a chegada da primavera. E aí ela confeccionou umas flores gigantes, assim, com cartaz, a gente encaixava o rosto. E foi a primeira vez que eu fiz uma maquiagem. E tinha que cantar uma música, fazer uma coreografia. Gente, isso parece tão pequeno, né? Eu lembrava da cena, lembrava das flores. Canta aí, professora. Desperta no bosque, gentil primavera. Com ela chegou o canto, gorjeio do sabiá. Lá, 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 lá. Aí o tralalá era aqui. Tinha que fazer assim. Quando um dia perguntaram para mim, professor, o que você acha? Qual é o método de alfabetizar? Eu digo, não existe método nem processo para alfabetizar. Se for para cantar com ele, eu vou cantar. Se for para, sei lá, vamos escrever no chão, que a gente não tinha recurso. Era um giz e um apagador e um quadro. Isto, a professora Gina aprendeu bem cedo. E mais uma coisinha, ela aprendeu a ler aos 8 anos e aos 11 ganhou o primeiro concurso da vida dela. Foi depois de escrever uma redação sobre aviação civil. Esse foi um marco na nossa história, esse concurso, porque eu lembro do impacto disso para os meus irmãos. Era muito improvável que uma menina negra da periferia ganhasse um concurso que dava ela o direito de ir para um hotel, andar de avião, ir para São Paulo, que era a grande metrópole do Brasil na época, assim, era a referência do Brasil fora, né? E a menina, que nunca tinha viajado de avião, não parou de ter ideias que pudessem mudar o destino de muita gente. O projeto começa comigo mesma, percebendo que eu precisava mudar alguma coisa. Eu adoeci dentro da sala de aula, porque eu tentava dar aula e não conseguia. E eu estava justamente na escola onde 11 anos antes eu tinha sido aluna. Então aqueles estudantes que estavam lá eram estudantes como eu, que precisavam muito da escola para mudar a própria história. Estudantes com uma situação de vulnerabilidade social muito grande. Isso me adoecia porque eu queria ver sentido no que eu estava fazendo. Se eles não estavam se engajando é porque eu não estava cumprindo o meu papel. Criei uma conta numa rede social para me aproximar deles. E aí passei a usar como ferramenta pedagógica. E numa certa situação eu percebi um vídeo produzido e postado por uma garota de 13 anos, no qual ela se apresentava dançando. O vídeo tinha um teor erótico que me incomodou. Se elas estavam se inspirando naquele modelo de mulher, elas poderiam se inspirar em outras referências. Aí a gente propôs a leitura de 6 obras de autoria feminina, o estudo da biografia de 10 grandes mulheres, como Anne Frank, Malala, Cora Coralina, Maria da Penha. E numa etapa final, a gente pediu que eles pensassem na mulher inspiradora da vida deles. E todo o projeto pedagógico que eu faço parte de muita leitura. Mas aí eu não queria qualquer leitura, né? Eu queria uma leitura que tivesse esse poder mobilizador. Luiz foi um dos alunos que eu lembro que tinha essa clareza, né? No seu texto fica muito claro a importância dessa mulher na sua vida, fica muito forte. Eu mesmo fiquei surpreendido com tanta coisa que minha avó me contou, porque eu nunca tinha escutado essas coisas da minha avó. Inclusive, ela tinha o meu avô, né, no caso, ela contou as barbaridades que ele fazia com ela, a gente estava conversando até ontem, ela falou que ela não sabe onde ela conseguiu forças para ela conseguir encarar tudo que ela encarou na vida, né? O machismo, que era muito forte aqui em casa, inclusive ainda é hoje, mas só que ela superou tudo e ela vem me passando todos esses conhecimentos, todas essas superações, esses valores. E eu me espelho muito na minha avó em relação a isso, em relação a tudo. Pode virar. Foi um dia que ele me fez aqui um meio mundo de perguntas, né? E eu nervosa, né? Mas tive que responder, né? A minha vida dá mais de um livro. E se eu for te contar a minha história, 1 mês é pouco, noite e dia para nós conversar. Mas estou aqui ainda contando história, né? O trabalho das mulheres inspiradoras surgiu em 2014, mas não para de ganhar prêmios.
Quantos prêmios seu projeto já ganhou? Eita, eu acho que foram 9. E esse aqui é o prêmio internacional, o primeiro prêmio ibero-americano de Educação e Direitos Humanos, que é promovido pela Organização dos Estados Ibero-Americanos. O projeto se espalhou por muitas escolas no Distrito Federal. São 15 escolas ao todo. Essa daqui é o CEF 31 de Ceilândia, que atende a adolescentes a partir de 11 anos, né? A gente já calculou mais de 3 mil alunos nas 15 escolas. Agora a gente vai conhecer uma escola pública aqui em Taguatinga, que recebeu o projeto da professora Gina Vieira. Dá licença. Bom dia. Quando começamos a fazer o curso com a Gina, nós ficamos assim esperando, né? Como que a gente vai aplicar o projeto? A gente esperava chegar lá e receber a receita. Então, quando a gente chegou lá e falou, olha, vocês vão ter que realizar o projeto de acordo com as peculiaridades da escola, dos alunos e de vocês, aí o mundo, ao mesmo tempo que caiu, se levantou. É uma releitura do Menino de Engenho, uma obra clássica, né, do José Lins do Rego. Essa é a professora que apanha no Menino de Engenho. E tem a Clarice, que é a mãe, que é assassinada, né, que é vítima, que hoje a gente conhece, do feminicídio. Deus do céu, cadê a mulher, meu Deus? O que eu fiz, meu Deus? Falo sempre pra Gina que eu acho que o ganho do projeto dela e dele sempre estar cada vez chegando em lugares mais importantes é que ele trabalha com uma coisa que é primordial a todos, que é o afeto. Então o projeto Mulheres Inspiradoras foi essa tentativa de oferecer uma educação forte do ponto de vista acadêmico, né? Muita leitura, muita escrita, muito debate. Quando a gente consegue fazer tudo isso, né? Pensar, sentir, fazer, ajudar os nossos estudantes a irem para a ação, abraçar grandes projetos de vida, aí a gente está fazendo uma educação de verdade. A partir desse projeto, eu acho que todas as mulheres, todas as pessoas que fizeram parte, abriram a visão para denunciar isso, não se calar diante de uma sociedade machista e diante de tudo isso que a gente vive. A mulher vive porque se ela usa uma roupa, ela é inferiorizada, Então, acho que isso ensinou a gente. Esse projeto realmente é um projeto inspirador e a gente consegue enxergar as mulheres de uma outra forma. Tem grandes profissionais nesse país. Como eu já ouvi falar, no Brasil profundo, sabe? Lá no interiorzão tem cada professor fazendo um trabalho incrível, muitas vezes sem recursos, com escolas sucateadas, mas não é isso que faz a diferença, é a vontade de fazer. Então eu acho que é isso aí, sabe? Não tem segredo. Valorizar o profissional, equipar as escolas, isso eu acho que é o ponto-chave de uma educação de qualidade.